Fala pessoal, meu nome é Gustavo, eu fui aprovado em Medicina pelo PISM aqui na UFJF com apenas 17 anos e hoje eu estou aqui no campus dessa universidade para falar para vocês 7 coisas que vão aumentar muito a sua nota no PISM que você pode começar a fazer hoje. Antes de eu falar essas 7 coisas, eu tenho os 2 avisos para te dar para você absorver o máximo possível desses 7 tópicos. O primeiro deles é que eu não tirei isso de trás da orelha, são 7 fatores que eu mesmo utilizei para melhorar minha nota no PISM, tanto que no PISM 1 eu tirei mais ou menos 72% e no PISM 3 eu fui para mais de 90% da prova, eu quase gabaritei mesmo, tanto que no dia 2 do PISM 3 eu não errei nada, eu só perdi 5 décimos na prova de Física e no dia 1 do PISM 3 eu só perdi ponto na prova de Português. Eu tirei 39 de 40 das fechadas, fui muito bem, fui a segunda maior nota do PISM 3. Então realmente funciona e no final desse vídeo você com certeza vai estar apto a aumentar pelo menos 10% da sua nota. Ou seja, se você acerta em média 60% da sua prova do PISM, né, dá para você passar para 70%, 80%, 90% se você se dedicar muito usando esses 7 métodos. Então vamos lá. O primeiro tópico, a primeira coisa que você tem que fazer para aumentar a sua nota é definir quantos pontos você tem que tirar e definir uma meta de pontos. São coisas diferentes, eu vou explicar agora. Primeiro, se você quer medicina na ampla concorrência, por exemplo, a nota de corte é mais ou menos ali 1.000, 1.010. Então, você já tem que definir quantos pontos você tem que tirar em cada PISM para você alcançar essa nota mínima. Então, você tem que saber exatamente o mínimo de pontos para você tirar. Isso é uma coisa. Depois que você definiu isso, você sabe isso, você define quantos pontos você quer tirar. Então, 1.010 pontos mais ou menos é o mínimo que você precisa. Agora, quanto você quer para realmente você estar seguro que você vai bem na prova do PISM e vai passar? Porque a nota de corte pode variar e você pode se prejudicar com isso. Vai que ela vai para 1.020, 1.030, 1.040, como já aconteceu, inclusive no meu ano, e você tem que se garantir que você vai passar. Então, defina sempre uma nota bem acima até, uns 50 pontos acima dessa nota de corte para você tirar. Pode parecer bobeira, mas essa simples atitude de você definir a sua meta de pontos e o mínimo de pontos que você tem que tirar já muda muito o seu estudo, porque você vai focar ali em tirar aquela pontuação e você não vai aceitar menos. Logo, você vai sempre trabalhar para tirar mais pontos. Um erro muito comum no PISM 1 é justamente isso, é o que faz as pessoas geralmente tirarem menos pontos no PISM 1, no PISM 2 do que no PISM 3, porque no PISM 3 ela percebe esse erro, ou se não perceber, ela vai com certeza tirar menos pontos do que ela poderia. A segunda coisa que você tem que fazer para aumentar muito a sua nota no PISM, é uma atitude bem simples que você pode adotar hoje, é definir exatamente o dia que você vai acabar de ver a teoria que você precisa, seja do PISM 1, PISM 2 ou PISM 3. Por quê? Porque se você não souber quando você vai acabar a teoria, qualquer dia serve para você. Aí tem vários problemas que podem ocorrer com isso. Você fica perdido, você não sabe quando vai acabar, então pode acontecer de você nem acabar de ver a teoria. Isso é muito comum e inclusive aconteceu comigo em parte no PISM 1. Eu praticamente vi tudo, só que alguns tópicos ali com certeza eu deixei para trás por causa de falta de planejamento. Além disso, você definindo exatamente o dia, e aqui eu falo exatamente o dia mesmo, tá? Não é um mês não, é por exemplo, sei lá, dia 29 de setembro. A partir daquele dia você já tem que ter acabado toda a teoria. Quando você faz isso, você consegue definir melhor a proporção entre teoria e exercícios. Por que isso é importante? Porque se você só vê teoria, você não vai tão bem na prova. Você vai sim conseguir tirar uma porcentagem ali significativa, só que com certeza não vai ser suficiente para a sua aprovação dependendo do curso. Porque só fazendo questões você sabe exatamente o que você tem que extrair daquela matéria. Tá, esse segundo tópico, então, resumindo, foi você saber exatamente quando você vai acabar a teoria para garantir que você vai ver tudo e para você garantir que você vai conseguir treinar. A terceira coisa que você vai fazer para melhorar a sua nota é martelar, ou seja, estudar muito mais as matérias que você tem mais dificuldade. Por quê? Um erro muito comum que eu cometi bastante no PISM 1 e um pouco também no PISM 2
foi deixar bastante de lado as matérias que eu tinha muita dificuldade. Então, literatura, um pouco de história eu tinha também, português, enfim, a parte de humanas, a parte mais subjetiva, eu tinha bastante dificuldade, eu tinha mais facilidade nas exatas. Ou seja, eu gostava muito mais de estudar exatas. E aí eu só estudava matemática, só estudava física, só estudava química, ia muito bem nessas matérias e, em contrapartida, eu ia mal, bem mal, na prova de português, na prova de literatura, história, geografia. Ou seja, isso me mantinha com uma média mais ou menos de 70%. Eu ficava travado, eu não conseguia chegar nos 80%, 90%, porque essas outras matérias me seguravam nessa porcentagem de pontos. Quando eu comecei a perceber que eu tinha que estudar bem mais essas matérias que eu achava difíceis, aí isso que começou a melhorar minha nota muito. Inclusive, fez eu passar de 70% para 80% no PISM 2, para 90% no PISM 3. E essas porcentagens foram justamente porque eu estudei muito dessas matérias. No PISM 3, por exemplo, eu passava dias só estudando só português, só língua portuguesa. E óbvio que não foi o meu melhor desempenho dentre as matérias, porque eu continuei tendo mais facilidade nas exatas, só que eu melhorei muito essa questão. Tanto que no PISM 1, eu não lembro exatamente quanto eu tirei em português, mas eu acredito que não foi nem 50%, e no PISM 3 eu tirei mais de 80%. Eu sei que vai ser chato, mas é exatamente isso que vai fazer você melhorar a sua nota, não tem o que fazer. Óbvio, você tem que continuar estudando todas as matérias, todas as 8 matérias do PISM você tem que estudar. Só que dá um enfoque maior naquela que você tem dificuldade até você ficar bom nela. Quarto tópico agora. Um erro que eu cometi demais e que você não precisa cometer, eu tô te falando já para você evitar, é sempre treinar com questões discursivas. Eu estava editando e eu percebi que eu falei o contrário do que era para falar. Eu acho que deu para vocês entenderem, mas só para deixar claro. O erro é não treinar com questões discursivas. Então aqui o tópico é, você tem que treinar com questões discursivas. Agora vamos voltar para o vídeo. Principalmente para o PISM, né? Aqui eu estou falando especificamente para o PISM. Esquece Enem, esquece outros vestibulares. E com as provas antigas do PISM. Vou por partes. Por que você tem que treinar com questões discursivas? Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas não é tão óbvio assim. Porque, se você for parar para pensar, são as mesmas matérias e a mesma cobrança. As questões fechadas e as abertas vão cobrar a mesma coisa. Só que elas têm abordagens totalmente diferentes e níveis de dificuldade totalmente diferentes. As discursivas, via de regra, são bem mais difíceis, porque você tem que extrair do seu cérebro a resposta e construir mostrando que você sabe aquilo. Na objetiva, você pode acertar mesmo até sem saber a resposta, né? Você pode chutar e acertar a questão. Então, com certeza, é muito mais difícil as questões discursivas e justamente por isso que vale 5 vezes mais na prova do PISM uma questão discursiva em relação a uma objetiva. Então, treinando com as discursivas, você só tem vantagens, porque além de você aprender muito mais, né? Porque você é obrigado a saber a questão para você conseguir acertar, né? E conseguir ir bem, e descrever e tal, escrever bem, enfim, passar seu conhecimento para o papel. Além disso, você ganha 5 vezes mais pontos do que uma questão objetiva e garante com certeza as objetivas também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você treinar só com questões objetivas, você só vai acertar as objetivas. As discursivas você vai ter uma defasagem muito grande. Se você só treinar com discursivas, você vai acertar as duas, porque você está em um nível de dificuldade maior. Agora, por que você tem que treinar com muitas provas antigas? Basicamente, se você não fizer prova antiga, você não sabe como que o PISM vai cobrar aquela matéria que você está estudando. Porque os vestibulares, eles cobram sim a mesma matéria, né? A mesma matéria, por exemplo, do PISM vai ser a mesma matéria da FUVEST praticamente, que vai ser a mesma matéria do Enem, só que esses vestibulares cobram de formas diferentes. Então você tem que treinar com questões do PISM, com a prova do PISM, a matéria que você está estudando. E como que você vai fazer isso, né? Eu vou gravar outros vídeos falando exatamente sobre como você faz os simulados, mas basicamente você tem que simular a prova mesmo. Simula como se fosse fazer a prova no dia. Então, ao invés de você ir lá no site da FJF, pegar uma prova e só ir resolvendo aleatoriamente, você reserva um final de semana e faz como se você fosse fazer a prova do PISM mesmo. Porque assim você vai simular não só a sua dificuldade nas questões, mas o tempo de prova, vai simular também a estratégia, porque você tem que ter uma estratégia de prova, vou gravar outros vídeos falando sobre isso. Enfim, você aumenta muito o proveito que você tira do seu estudo. Uma coisa que ninguém vai te falar também sobre prova antiga é faça as provas antigas mais de uma vez cada uma. No PISM 1, eu fiz as provas antigas sim, só que eu deixei algumas provas de lado. Agora, no PISM 2, eu fiz todas as provas antigas, só que eu fiz uma vez só cada prova praticamente.
E no PISM 3 eu fiz todas as provas antigas mais de uma vez. Teve prova que eu fiz 4, 5 vezes, porque foram provas que eu tive muita dificuldade, então eu queria saber exatamente como que eu ia responder se caísse uma questão daquela na prova. E além disso, você fazendo mais vezes, você identifica padrões e consegue extrair mais e prever até algumas questões que vão cair. Não prever exatamente, mas saber exatamente, ó, isso daqui tem muita chance de cair, porque caiu tem 2 anos e não cobra, isso tem um tempo, e aí você vai sabendo mais ou menos o que é esperado para o seu ano, né? Então até aqui você já tem 4 coisas que você pode começar a fazer hoje para aumentar muito a sua nota no PISM, para sair na frente de todos os seus concorrentes. Agora, o 5º tópico, eu tenho certeza que ninguém faz, e isso daí vai te pôr bastante na frente dos seus concorrentes. Você vai começar a fazer provas de outros vestibulares que são muito parecidos com o PISM e que tem questões discursivas. Como assim? Não é só o PISM no Brasil que tem questões abertas. Então você vai procurar aqueles que têm questões abertas que parecem com a cobrança do PISM. Por quê? Tem alguns, por exemplo, FUVEST, Unicamp, Unifesp, Unesp, e alguns muito antigos até, você pega alguns vestibulares lá de 2005, 2006, muito enterrados mesmo, lá no fundo da internet, eles têm questões muito parecidas com o PISM, que parece que é a mesma banca até. E ninguém pega essas questões. Você pegando elas, você tem um banco de questões quase que personalizado para você e que você vai conseguir treinar com uma qualidade muito maior do que aquelas questões já batidas que você encontra na internet. Porque se você só ficar pesquisando listas prontas, questões sobre determinado assunto, você vai achar as mesmas questões que todo mundo acha. Agora, se você pegar essas provas que parecem muito com o PISM e que ninguém vê, você vai se diferenciar muito, você vai ter muito mais questões muito melhores. A 6ª atitude que você pode tomar hoje para aumentar sua nota no PISM é começar a estudar a teoria com livros e não qualquer livro, os livros de referência da UFJF. Por quê? Se você for lá no edital, no conteúdo programático da UFJF, você vai ver que tem alguns livros que eles usam para pegar, não para pegar a questão, mas como referência para eles tirarem algumas ideias de questão. Eu, inclusive, chuto que algumas questões eles só quase copiaram e colaram desses livros. Então, fazendo elas, você já está muito na frente, porque você está pegando ali da onde a UFJF vai tirar as ideias dela. E além disso, você vai ver a teoria por eles, porque se você só ficar vendo videoaula, tudo bem, você pode ir muito bem. Só que tem algumas videoaulas, alguns professores, que eles vão pular algumas partes mais difíceis da matéria, e não é culpa do professor, óbvio, porque tem coisa que realmente poucas provas cobram, enfim, não é muito necessário. Só que tem coisa que é difícil que o PISM vai te cobrar e que vai estar nesse livro. Então, se você for aprender a teoria por essas fontes, você vai com certeza garantir que você não vai deixar passar nada. E aí você vai sair muito na frente, porque não vai ter nada que você não vai saber responder. Inclusive, deixa aí nos comentários e dá um like no vídeo se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando só sobre cada livro de cada matéria que você tem que usar para aprender teoria e para fazer questões do PISM, tirando direto da fonte que a UFJF tira. E para finalizar com o 7º ponto que você pode começar hoje, uma coisa que me ajudou muito a aumentar minha nota foi não deixar minha escola me atrapalhar para o estudo para o PISM. Eu converso com muita gente que está estudando para o PISM, né? Desde que eu passei, muita gente veio me procurar para eu dar dica e eu criei o curso também, os Gêmeos do Gêmeos do PISM. E com isso eu tenho muito contato com pessoa que está estudando PISM 1, PISM 2, PISM 3 e eu percebo que o maior problema delas é a escola, sendo que era para ser a solução. Por quê? Porque a escola ela passa sim os mesmos conteúdos que você vai ter para o vestibular, só que ela passa de um jeito que não vai te ajudar muito. Por quê? Primeiro, ela passa de uma forma muito lenta. Então, se você acompanhar só a escola, você vai acabar ou não vendo toda a matéria, ou você vai acabar a matéria faltando uma semana, faltando 3 dias para sua prova. Tá, esse é um ponto. Outro ponto é que a escola tem muitos trabalhos, sempre tem, sei lá, feira de ciências, algum trabalho que o professor vai te pedir para você fazer que não vai te ajudar muito para o vestibular.
E óbvio, você tem que fazer, só que você tem que priorizar seu estudo para o vestibular, que é o que vai te dar seu futuro. Então, o que você tem que fazer para resolver isso? O meu conselho é sempre você estudar, usar as provas as aulas da escola que vão te ajudar, só que você tem que ser autodidata, você tem que estudar em casa e saber exatamente como que está sendo o seu estudo, não se guiar só pela escola. Você usa a escola como uma ferramenta para você melhorar a sua nota. Então, outra coisa que você pode fazer também, por exemplo, é levar a lista de exercícios para as aulas. Alguns professores eles podem ficar chateados, mas eu já tive essa experiência e eu falei com ele, olha, eu já sei essa matéria, porque era uma aula que eu já tinha estudado, né, em casa, então eu já sei essa matéria, eu estou treinando aqui, fazendo algumas questões, se você não se importar, e comigo pelo menos foi tudo bem. Eu espero que você consiga, mas na medida do possível tente evitar que a escola te atrapalhe. Use ela como um instrumento para você aumentar sua nota. Então é isso, agora você tem 7 atitudes que você pode começar hoje para aumentar muito a sua nota no PISM, e eu tenho certeza que elas têm o potencial de aumentar, se você tiver uma porcentagem mais ou menos de 60%, lá para 70%, 80%, porque eu consegui fazer isso com essas 7 atitudes. Deixa aqui nos comentários também a opinião de vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que é a primeira vez que a gente está gravando nesse formato aqui para o canal, e deixem também sugestões de tema. Deixa o like também aqui, não esqueça, para apoiar o canal, e compartilhe com seu amigo que vai fazer o PISM. Valeu!